It may be pain in the night, but the joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Te louvamos pelo teu grande amor, pela tua mão. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. Cause you stay the same through the ages. Your love never changes. They may be pain in the night, but the joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. Your love never Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe ao paraíso: comigo irás. Se isso não for amor,
devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Aleluia! Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Há mais uma chance para você essa noite. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Ele te convida. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Foi Jesus que falou. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim
vamos lá para o nosso texto bíblico. Nós temos aqui bastante tempo. E eu vou trazer aqui um texto bíblico bem conhecido, ok? Texto bem conhecido. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17. Normalmente eu não faço uma leitura tão extensa, hoje eu vou fazer uma leitura extensa. Todos encontraram? Temos aqui também, bem conhecido, né? No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Vai observando que normalmente nós lemos e conhecemos e nós não paramos, não nos detemos para refletir mais profundamente nos textos conhecidos. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Só aqui eu poderia pregar até as 9 horas, ok? De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Dava outra mensagem no versículo 2. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Outra mensagem aqui. A minha versão talvez seja diferente, ok? Porém, não perde o conteúdo. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo os habilitava. Esse último verbo aqui daria uma pregação aqui. Ou seja, as pessoas estavam habilitadas por alguém. Quem era esse alguém? O Espírito Santo. Conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. E eu expliquei aqui em uma das nossas aulas de quinta-feira a respeito desse versículo. Quem participa sabe do que eu estou dizendo. Daria outro estudo aqui quando diz: pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. E muitas pessoas interpretam erroneamente o versículo de número 6. Porém, não vou entrar em detalhes aqui. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus. E no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. É muito interessante quando nós entendemos aqui. Pena que eu não vou estar aqui trazendo uma exegese bíblica para vocês. Isso nós fazemos na quinta-feira. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia. Geografia bíblica aqui, para entender. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma. Vamos para o versículo 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, porém, zombando, e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com
os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Adriano, que está estudando sobre Pedro, estuda esse versículo, muito interessante. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. O versículo 15 é lindo. Versículo 15 é lindo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Daria para explorar muito o versículo 15 aqui, e isso só possível mesmo em uma escola bíblica. Versículo 16: pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos, pelo profeta Joel. E o versículo 17, concluímos dizendo: nos últimos dias, palavras de Joel, nos últimos dias, disse Deus. Olha o que é uma profecia. Terceira pessoa: derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Vou ler novamente o versículo 17, pois é muito lindo. Nos últimos dias, para vocês pensarem, disse Deus: derramarei meu espírito. Derramarei meu espírito, olha que lindo. Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão o quê? Visões. O que os jovens andam tendo atualmente? O que Deus diz aqui é que terão visões. E os velhos terão o quê? Sonhos. O que os jovens têm e o que os anciãos têm. Enfim, esse texto bíblico, esses 17 versículos lidos aqui, são lindos para meditação, para reflexão. Basta você, em sua casa, abrir a sua Bíblia e estudá-los. Busque um bom livro, busque um bom dicionário, uma boa enciclopédia, confiável, e busque a direção de Deus para que você possa entendê-los, pois aqui fala a respeito do dia de Pentecostes. Bem, dentro desse texto bíblico, é claro que seria impossível, usando aqui uma colocação que o Daniel fez aqui no culto anterior, quando ele foi apresentar, né, que era, como que era, Daniel? Impossível, que era incontável os visitantes. Eu gostei, viu, da profecia. Gostei da profecia. Ele disse que era incontável, algo assim, que era impossível apresentar, porque eram muitos. Amém, né? Que possamos chegar a um ponto como esse, né, Daniel? Uma profecia sua inconscientemente. Então, vamos estudar um pouco este texto bíblico, porém resumidamente, ok? Primeiro tópico que eu separei aqui para nós estudarmos, fala sobre, onde fala, todos estavam reunidos, ok? Em um só lugar. Este texto bíblico vem trazer para nós uma reflexão muito boa. Esse texto bíblico vem despertar-nos para algo que nós possamos viver. E eu falei aqui em alguns sermões a respeito
do purê de batata. Inclusive, existe um livro que fala sobre o purê de batata, usando, né, a batata para fazer o purê, falando a respeito de união e de unidade. E às vezes nós não entendemos e pensamos que união e unidade é a mesma coisa, e a união e a unidade são distintos, porque união é diferente. E vamos usar aqui o saco de batata, que o escritor, ao escrever o livro, que se chama Purê de Batata, ele faz essa analogia com as batatas. Quando você compra ali 1 quilo de batata, você pega num saquinho plástico, e ali estão ali meia dúzia, uma dúzia de batatas dentro daquele saquinho. Aqui nós encontramos uma união, ok? Nós encontramos aqui uma união, que são meia dúzia, uma dúzia de batatas dentro de um saquinho, juntos, reunidos, uma união, onde fala que nós devemos viver em união. Aqui na igreja, nesse exato momento, nós estamos vivendo uma união. Talvez não uma unidade, mas eu acredito que sim. Quero crer que sim. Porém, diante dos nossos olhos, nós podemos confirmar que nós vivemos aqui na noite de hoje uma união. Ok? Uma união. Porém, a unidade é mais profundo do que uma união. E é isso que Deus quer, não apenas uma união, porque nem sempre na união há unidade. Nós podemos estar aqui unidos, estamos unidos, ok? Estamos aqui unidos. Porém, essa união nem sempre quer dizer que haja uma unidade entre nós. Nem sempre isso é sinônimo de unidade. Então aí você compra aquele saquinho com batatas, estão unidas. Você chega na sua casa e você agora vai fazer então o que? Um purê. E aí você descasca, e aí você faz todo aquele processo, coloca lá na água quente e para amolecer, e aí você junta as batatas que estão unidas, há uma união entre elas, e então você começa então agora a amassá-las, correto? E aí você pega aquela meia dúzia, uma dúzia de batatas, amassa e torna um purê. Aquelas, vamos dizer, uma dúzia de batatas agora está apenas um monte junto. Isso é unidade. Isso é unidade. Estar juntos num saquinho de plástico não quer dizer que haja unidade, há uma união. Então o que Deus quer para nós é que haja unidade. Por que eu dei toda essa volta? Para mostrar o que nós estamos lendo aqui no dia de Pentecostes. E Pentecostes é no plural, não é Pentecoste. No dia de Pentecostes, o que acontecia ali? Todos, primeira coisa aqui, todos, ok? Todos. Não há individualidade. Há um conjunto exposto aqui nesse texto no dia de Pentecostes. Todos. E poderíamos aqui falar muito sobre esse conjunto, essa pluralidade, sobre esta unidade. Aqui nós não vemos apenas uma união, não. Aqui nós encontramos uma unidade. É diferente. Para que nós possamos colher o milagre de Deus, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, não basta apenas união. É necessário unidade. Aqui no dia de
Pentecostes nós encontramos mais do que união. Nós encontramos aqui um purê de batata. Um purê de batata. Não estão batatas isoladas, mas tornou-se um purê. Aqui estão todos. Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esses irmãos, como eram denominados, hoje até é estranho, e eu preciso fazer essa explicação, porque uma nova geração vem e não sabe o que é irmãos. Irmãos somos nós que servimos ao mesmo Pai, que é Deus, e assim eram tratados na igreja apostólica. Então todos os irmãos estavam ali, cumprindo um vocativo, ou seja, uma ordem de Jesus Cristo: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. E aí o texto diz, todos, não fala assim, olha, um terço, metade, uma parte, alguns estavam. Não, havia aqui uma unidade, todos. E isso é lindo, isso é para refletir, isso é para ponderar o porquê que a igreja apostólica era tão abençoada pelo Senhor. Porque em um vocativo, em uma ordem do Senhor Jesus Cristo, havia obediência, houve uma unidade aqui presente neste texto bíblico. Todos, que lindo! Nós estamos aqui todos que fazem parte da CAC, todos que fazem parte da Christian Agape Center, estão aqui nessa noite? Não. Todos aqui estavam. Todos. Por que nós, a igreja hoje, a igreja contemporânea, ela não colhe os mesmos frutos que a igreja apostólica? Aqui está a diferença. Quando havia culto, quando havia reunião, todos compareciam. Todos. E eu poderia falar muito sobre essa palavra, sobre esse conjunto. Todos. E a Bíblia fala muito sobre isso. Então nós encontramos aqui o resultado, ou seja, os passos para que eles pudessem colher o milagre de Deus que haveria de ser derramado, onde a profecia de Joel haveria de cumprir-se. Todos. Quando nós tivermos esta pluralidade, vai ser diferente. Lá em Gênesis, lá na Torre de Babel, também havia essa pluralidade. Todos falavam a mesma língua. Todos falavam a mesma língua. E o que aconteceu? Eles estavam subindo. E a Trindade, em uma reunião, decidiu confundir a língua daquele povo, dizendo: senão chegarão ao céu, senão alcançarão o céu. Claro que nós somos muito inteligentes para entender que o Senhor está falando aqui no sentido de uma hipérbole, de algo que eles iam longe. Claro que não ia chegar lá no céu. Às vezes pessoas perguntam, mas ia chegar lá no trono de Deus? Claro que não. Ok? Aqui é uma figura de linguagem dizendo que eles iriam muito longe. Então, todos falavam a mesma língua. Quando Deus confundiu a língua daquele povo,
aconteceu? A obra parou. A obra parou. Tem como você trabalhar, fazer algo, se não se entende? É complicado. Aí um fala, traz pedra, outro traz areia, outro traz pedra, traz água, outro traz fogo, traz isso, outro faz outra coisa. E era assim que estava acontecendo lá na Torre de Babel. Tá? Às vezes aqui em Nova Zelândia já havia um sorriso no rosto de alguns, que eu tenho certeza que já lembrou de algum episódio aqui na Nova Zelândia de português e inglês, não é verdade? No início, quando chega aqui, sem falar nada, né? Nem o verbo to be direito, e aí acontece isso, né? Traz pedra, aí vem lá com um pedaço de madeira, mas eu pedi pedra, aí confunde mais ainda, não é verdade? Então, quando há essa pluralidade, essa unidade é onde nós começamos a colher os frutos sobre a nossa vida. Então a Bíblia diz: todos estavam o quê? Todos estavam onde? Todos estavam reunidos. Aonde que eles estavam reunidos? Aonde? Um reunido aqui na nave da igreja, outro reunido lá no banheiro dos homens, né? Que os homens normalmente vão sozinhos. Mas no banheiro das mulheres, 2, 2 ou 3, reunidas lá no banheiro, fazendo maquiagem, retocando a maquiagem. É assim? Todos estavam reunidos em um. A minha versão diz, em um só lugar. Em outra versão diz assim, no mesmo lugar. No mesmo. O culto dá-se aonde? Aqui na nave da igreja. Então é aqui que nós teremos que estar reunidos. Então todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam. Sabe o que isso ensina para nós também? Eu disse para vocês que cada frase aqui, cada versículo, cada oração aqui, daria para pregar todo o tempo. Eu estou resumindo. Porém, no que nós estamos falando aqui, o que nós extraímos de tudo isso? Que ninguém buscou os seus próprios interesses. Ninguém buscou o seu próprio interesse. Todos estavam reunidos em um só lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Ou seja, lá estavam a igreja apostólica reunida no mesmo lugar, lá no cenáculo. Eu conheci o local, e lá estavam os irmãos, todos reunidos. E essa unidade da igreja apostólica nos ensina o seguinte: que cada um deles que estava ali não estava buscando o seu próprio interesse. Não. Todos eles buscavam a mesma coisa. O que eles estavam buscando? O que eles estavam esperando ali no cenáculo? Eles estavam esperando o derramamento do Espírito Santo, profetizado pelo profeta Joel, e dentro de um vocativo que Jesus disse: ficai em Jerusalém. Foram obedientes a esse vocativo. Então, nós encontramos aqui a igreja reunida com um só propósito, um só interesse. O interesse do Paulo era receber o Espírito Santo. O interesse lá do Gabriel era de receber o Espírito Santo. O interesse do Lucas era ser cheio do Espírito Santo. O interesse do fulano era ser cheio do Espírito Santo.
igreja, o propósito era o mesmo. Quando nós nos reunimos na igreja com o mesmo propósito, tudo é possível acontecer. Será que nós, primeiro, será que nós, unidos, isso é óbvio, estamos unidos aqui, na nave da igreja, mas será que nós somos uma unidade nessa noite? Segundo ponto, será que nós estamos buscando a mesma coisa? Será que a mesma intenção minha é a sua nessa noite? O que eu busco nessa noite, será que é o mesmo que você busca na noite de hoje? O que eu vim fazer aqui nessa noite? Eu vim à igreja na noite de hoje para oferecer um culto ao Senhor nosso Deus. Esse é o meu propósito. Ao sair de minha casa, eu saí com esse propósito de ofertar um culto racional ao meu Deus. Será que o propósito de cada um tem sido o mesmo? Ou alguém diz, não, hoje eu vou à igreja porque eu quero ver se o grupo de louvor está mais afinado do que o domingo passado. Hoje eu vou à igreja para me sondar se a mensagem está melhorando. E por aí vai. Qual é a nossa intenção quando nós saímos da nossa casa para vir à igreja? A intenção da igreja apostólica era a mesma, era receber do Espírito Santo, porque o Senhor tinha prometido, porque o Joel tinha profetizado, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E lá estavam eles, todos reunidos no mesmo lugar. Agora imagina no momento do derramamento do Espírito, porque o Senhor não disse assim, olha, agora espera mais um minutinho, mais um minuto, agora vai cair agora as línguas estranhas. Não, Ele não avisou isso. Agora imagina a igreja apostólica nesse momento, alguns na nave da igreja, outros lá no banheiro, outros lá se maquiando, e o Espírito Santo caído na igreja, e aí perderiam essa virtude, esse milagre. Então, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos estar unidos e em unidade, que nós temos que todos nós estamos na casa do Senhor. É hoje o dia que o Senhor separou para que nós possamos o adorar. Então nós precisamos estar na igreja, buscando a presença do Senhor. Mas é assim que nós fazemos? E quando eu digo a igreja aqui, não só aqui, é mundial. Será que é isso que a igreja tem feito? É isso que nós temos feito? Não, eu não pude ir hoje à igreja por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. Sempre nós temos uma excusa para deixarmos de congregar. E a mais forte se chama trabalho. Mais forte se chama trabalho. Eu disse foi, acredito que ontem, se salvo engano, ontem, em uma visita eu comentei a respeito disso. Lá na época do Egito, a estratégia que Faraó teve para vencer os hebreus foi o trabalho. A Bíblia diz que o novo Faraó se levantou, não conhecia os hebreus e viu a força dos hebreus, aquela multidão de hebreus, e ele temeu. Esse povo aí. Esse povo é unido e esse povo vai tomar o meu trono. Qual foi a estratégia de Faraó? Carregar os hebreus de trabalho. Colocar trabalho, para trabalhar mesmo, debaixo do chicote. Trabalho, dizendo eles, porque esse povo trabalhando muito, primeiro, vão cansar, vão envelhecer mais rápido, não vão procriar,
tá? Porque vão estar cansados, vão chegar na casa, quer dormir, tá? Entrando leve aqui. E essa foi a estratégia de Faraó com o povo hebreu, fazer isso. Acúmulo de trabalho no povo hebreu. Bem, é outra pregação. Mas vejam só, nós não estamos vivendo a mesma coisa hoje. E o pior é que não precisa de um faraó, um terceiro, não. Nós mesmos somos o faraó, porque a maior parte aqui da igreja trabalha autônomo. Ou seja, eu posso ou eu não posso. Então eu me tornei o meu faraó. Tá, eu tenho que ir. Eu mesmo estou me chicoteando, me flagelando no dia a dia. E isso é perigoso porque é a estratégia, de afastar o ser humano da presença de Deus pelo cansaço. Então a intenção desse povo aqui era única, de buscar o Espírito Santo de Deus sobre eles. E eles estavam ali, todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. E ninguém buscou o seu próprio interesse. Não, eu quero, isso é para mim. Não, ninguém era egoísta. Era o mesmo interesse. A igreja apostólica era unidos na oração, na comunhão, no partir do pão, eram unidos. É isso que nós vivemos hoje? Sim ou não? É isso que nós estamos vivendo? Havia entre a igreja apostólica comunhão. Existe comunhão na igreja contemporânea? Havia comunhão na igreja apostólica. Comunhão, guarde bem esse substantivo, comunhão. Precisamos viver uma vida de comunhão. Era o que a igreja vivia. E dentro disso e de oração, eles começam agora a contemplar a glória de Deus sobre eles. A glória de Deus sobre eles. E aqui é muito profundo, não vou entrar aqui em detalhes, que eu posso confundir a mente de você sem ter tempo de explicar com clareza. Mas sendo bem simples, eles contemplaram a glória de Deus, o Espírito Santo do Senhor sendo derramado de uma forma tremenda, extraordinária sobre a vida deles, e começaram a falar em outras línguas, que aqui também é lindo também, e às vezes as pessoas confundem aqui também, mas vamos ficar aqui no básico. Começaram a falar em outras línguas. Segundo lugar, cada um deles estavam ali com uma expectativa, ok? Cada um deles estava com a expectativa. O propósito era o mesmo. A expectativa era de receber algo de Deus. Sabia? Estava ali para receber. Eles tinham uma expectativa. Como eu vim aqui hoje, eu vim com uma expectativa. Eu tenho uma expectativa. O meu propósito, acredito que é o mesmo que o seu, de vir oferecer um culto agradável ao Senhor nosso Deus. Mas temos expectativas, e eu tenho expectativa. Eu vim com algumas expectativas. Aquele povo, alguns deles tinham expectativa de falar em línguas, de ser usado com a palavra, de ser usado nisso, de ser usado naquilo, de alguma coisa diferente aconteceria na vida deles. E aí é muito particular da nossa busca com Deus. E eu vim aqui com a expectativa. Que expectativa? Eu vim nessa noite com a expectativa de receber o batismo com o Espírito Santo. Eu vim aqui nessa noite com a expectativa de falar, de profetizar. Eu vim aqui nessa noite na expectativa que Deus faça algo diferente na minha vida, que eu ainda não tenho presenciado. Expectativas havia no meio daquele povo.
Havia expectativa. Nós precisamos ter expectativa, não simplesmente assentarmos em nossa cadeira macia e ficarmos confortáveis, mas eu preciso ter expectativa. Qual é a minha expectativa nessa noite? É cantar, é glorificar, é exaltar, é contribuir. Eu tenho uma expectativa. Eu tenho uma expectativa que quando o louvor aqui começar a cantar, eu sei, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Expectativas. Expectativa. Terceiro lugar, o revestimento do Espírito Santo. Escute bem isso. O revestimento do Espírito Santo. Quer ser revestido? Que falamos tanto, eu quero ser revestido. Revestido, com a camisa eu estou vestido, com o blazer eu estou revestido, ok? Então quando eu venho à igreja, eu venho vestido, eu quero ser revestido, me revista, sim? Quero ser revestido da tua glória, alguém já é mais petulante, atrevido, e até dizer assim, Senhor, eu quero a porção dobrada do seu Espírito, ser mais poderoso do que Deus. E não é assim, porque quando lá no Antigo Testamento o profeta falou porção dobrada do Espírito do profeta, e não do Espírito de Deus, ok? Imagina você pegar a porção dobrada do Espírito de Deus, você vai ser mais forte do que Deus. Então era a porção dobrada do profeta, do Espírito do profeta. Então nós somos revestidos. Eu busco o revestimento, não é bom? Somente no inverno, você quer viver revestido. Porém, no mundo espiritual, o revestimento no mundo espiritual gera uma coisa. Quando eu sou revestido, isso tem um preço. E houve um preço aqui, na igreja apostólica. O revestimento do Espírito Santo gera oposição. O povo revestido do poder, desde que antes do revestimento, ninguém os criticava ali, naquele lugar. Ninguém. Tudo bem. Foi o Espírito Santo ser derramado, os crentes começaram a ser revestidos do poder, já começou a oposição. Está bêbado, está louco, está isso, olha só que maluco, olha isso. Oposição. Quando eu busco o revestimento do Espírito Santo sobre a minha vida, eu tenho que ter a lucidez que enfrentarei oposições. Ninguém fica feliz com o seu e com o meu revestimento. Ninguém. Raramente as pessoas ficam felizes. E eu já disse aqui tempo atrás e volto a dizer: tem muita gente que não tem alegria na sua felicidade, não tem prazer no seu sucesso. E como saber disso? Chega para ele e diga o seguinte: chega para o seu amigo e diga o seguinte, não vai chegar e dizer que tá doente, porque daí vem o consolo, vem o quebrantamento, vem a misericórdia, a piedade. Estou doente, estou isso, estou desempregado, aí vem a piedade. Não, chega lá e diz, olha, comprei um carrão, comprei uma casa chiquíssima aqui na cidade, fui promovido no meu trabalho, e olha bem na face dessa pessoa para ver se ele vai sorrir, se alegrar, ou ele vai fazer careta, ou vai dizer, entendeu? Então, o revestimento traz oposição. O povo estava revestido do Espírito Santo, e aí começa então a oposição contra eles. Nós precisamos estar preparados, porque quando somos cheios do Espírito Santo, vamos enfrentar dificuldades pelo caminho. Outro ponto: avivamento.
produz uma coisa, e é por isso que eu estou usando aqui o termo avivamento, porque isso já está oficializado, ok? Porque a palavra avivamento tem um sentido completamente diferente que muitos cristãos entendem. Eu não vou entrar aqui nessa questão, mas vamos falar do avivamento como já está radicalizado já a palavra avivamento, que é a forma que nós entendemos. Quando fala avivamento, a pessoa já fala de línguas estranhas. É isso que a igreja subentende por avivamento, que na verdade não é bem isso, mas eu não vou entrar em detalhes. É a mesma coisa de igreja. Nós falamos, eu vou à igreja. Isso já está também já enraizado e já está lá no VOLP, vamos dizer assim, está lá no VOLP já no dicionário oficializado, porque sabemos que igreja somos nós. Isso aqui não é igreja, isso aqui é uma construção, é um prédio, mas ninguém fala eu vou ao prédio, diz, hoje eu vou à igreja. Ok, entendemos, tá? Como disse, já está no VOLP tá? Já está no VOLP, que é o pai dos dicionários. Então, vamos lá usar o avivamento dessa forma. Ok? Então o avivamento ele produz ousadia espiritual. Ousadia espiritual. Veja que a igreja foi revestida, ok? A igreja foi revestida, a igreja apostólica, e veio a oposição. E quando a oposição surgiu, agora a igreja então estava o quê? Ela estava revestida, e o avivamento ele produz então ousadia. E aí Pedro, onde deu um passo à frente, com os apóstolos, a gente já imagina dando um passo assim, que você tem na mente da gente. Não entenda dessa forma, ok? É a forma que a Bíblia está dizendo que eles tomaram uma iniciativa, tomaram uma decisão, ok? Então, neste momento gerou oposição, mas quando gera oposição, a igreja estava cheia do Espírito Santo, porque o avivamento produz ousadia, e Pedro começou a pregar, e exortar, e dizer, olha, é 9 horas da manhã, como poderia esse povo estar embriagado? Como poderia esse povo estar embriagado? E dentro disso, nós chegamos para o último ponto, que o avivamento produz arrependimento. O avivamento produz arrependimento. E Pedro começa a pregar com ousadia, porque o avivamento, o Espírito Santo, o revestimento, traz isso na nossa vida. E ele começa a pregar com ousadia a palavra do Senhor. E o avivamento produz arrependimento. E nas palavras de Pedro, que pregava, uma multidão se rendeu aos pés de Jesus Cristo. Por quê? Porque o avivamento produz arrependimento. O avivamento, e quando eu digo avivamento aqui, que produz arrependimento, entenda o seguinte: avivamento não produz histeria. Okay? O avivamento não produz entretenimento, que o que nós vemos muito nós vemos hoje, é esse tipo de avivamento de entretenimento, avivamento de histeria. Isso não é avivamento. O avivamento produz arrependimento, o avivamento produz ousadia. E a igreja apostólica estava começando a viver agora essa ousadia. E era por isso que o Senhor Jesus tinha dito: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Olha como é bom quando nós ficamos debaixo do vocativo de Cristo. Ele disse, a igreja obedeceu e foi cheia do Espírito Santo. O que o Senhor quer para nós? Ele quer que estejamos também o adorando. Ele quer que nós estejamos buscando a sua face. Quando nós estamos todos reunidos no mesmo lugar, não com interesses próprios, mas os nossos interesses, nosso objetivo é o mesmo, é ofertar um culto de adoração a Deus. Nós vamos ser cheios, nós vamos ser revestidos do Espírito Santo, e isso produzirá ousadia.
arrependimento, seremos diferentes. Seremos diferentes. E começaremos então agora a contagiar aqueles que estiverem ao nosso redor e ao nosso derredor. Porque essa foi uma das petições que Deus fez lá no Antigo Testamento e fez para Abraão. Normalmente nós falamos assim: eu vou à igreja porque quero uma bênção. Assim, sempre nós falamos para nós, sempre para nós, muito individualista: eu quero uma bênção, eu quero uma bênção, eu quero uma bênção. Deus disse para Abraão o seguinte: Abraão, se tu uma bênção, se tu uma bênção. Você já parou para fazer essa oração? Alguma vez você já disse isso? Hoje eu vou ser bênção. Hoje eu vou à igreja para ser bênção. Hoje eu vou ao meu trabalho para ser bênção. Hoje eu vou à escola para ser bênção. Mas normalmente nós parece que andamos com duas bolas de ferro acorrentado a perna, dizendo: eu quero a bênção, eu quero a bênção. Onde está a bênção? Entramos aqui à igreja já com as mãos já abertas, a bênção, a bênção, a bênção. Precisamos aprender a sermos bênçãos. Seja bênção, como Deus disse a Abraão: se tu uma bênção. Você está querendo a bênção e não recebe a bênção? Ofereça com a autoridade do Senhor. Se tu uma bênção. Se uma bênção para sua esposa, se uma bênção para o seu esposo, se uma bênção para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu vizinho, para o seu patrão, para o seu amigo, seja quem for. Se tu uma bênção. É isso que o Senhor nosso Deus, Ele quer para nós. É isso que Ele quer que a igreja seja. Quando nós somos revestidos de poder, quando nós vivemos o verdadeiro avivamento, não avivamento de entretenimento, não avivamento de histeria, mas o verdadeiro avivamento. Nós deixamos de correr atrás de bênção, porque nós entendemos que precisamos ser o canal de bênção para a sociedade onde nós vivemos. É aí que nós precisamos renovar a nossa mente também. Eu quero orar com você na noite de hoje, e que nós possamos sair daqui mais revestidos de poder, e sendo mais bênção ainda para aqueles que estão ao nosso redor. Por gentileza, vamos estar em pé, vamos orar.